O milionário, por engano, atende um telefone desesperado de uma faxineira que implora por ajuda para salvar a vida do filho. Ele não percebe que essa conversa telefônica, aparentemente banale, desencadeará uma avalanche de eventos dramáticos e inesperados que mudarão para sempre. Não apenas o destino dessa humilde família, mas também sua própria vida. O telefone tocou às 3 da manhã, cortando o silêncio do luxuoso apartamento de Eduardo Sobolewski como uma faca. Por um instante ele ficou imóvel, olhando para o teto, perguntando-se se era um sonho. Mas o som não parava, insistente, desesperado, exigindo uma resposta. Eduardo estendeu a mão em direção à mesa de cabeceira, contornando no escuro o retrato emoldurado em prata, a única lembrança de sua mãe. Seus dedos encontraram o telefone e o visor projetou uma luz pálida em seu rosto cansado. Número desconhecido, Eduardo Sobolewski, disse ele com a voz rouca, sem esconder a irritação. No mundo dos negócios, ele aprendeu a atender o telefone a qualquer hora, mas isso não significava que ele gostasse disso. Do outro lado da linha, ouviu-se uma respiração, superficial, irregular, como se alguém tentasse conter as lágrimas. Me desculpe. A voz da mulher tremia. Eu sei que é loucura, mas eu não sei mais a quem recorrer. Eduardo franziu a testa. Ao longo dos anos administrando hotéis, ele se acostumou a todo tipo de telefonema. Reclamações, pedidos, às vezes até desespero. Mas algo naquela voz era diferente. Estou ouvindo, disse ele, sentando-se na beira da cama. Meu filho... A mulher engoliu em seco com dificuldade. Ele está com febre muito alta. Eu não posso... Não tenho dinheiro para uma clínica particular. E no hospital público dizem que preciso esperar até de manhã. Mas ele está queimando, senhor. Tentei de tudo. Só me resta... Senhora, acho que a senhora ligou para o número errado. Eduardo a interrompeu gentilmente. A senhora deveria ligar para o serviço de emergência ou para os serviços sociais. Já tentei. E uma nota de pânico surgiu em sua voz. A ambulância veio, mas disseram que era apenas uma infecção viral e que eu deveria esperar. Mas ele tem apenas 3 anos e... Ela parou, ouvindo o fraco choro de uma criança ao fundo. Eduardo sentiu uma pontada de algo que havia enterrado profundamente em si mesmo há muito tempo. A imagem de sua mãe, ajoelhada em seu pequeno apartamento, em um conjunto habitacional em Curitiba, rezando sobre seu corpo febril, passou por sua mente como um relâmpago. Senhora, eu não sou médico, disse ele, tentando manter um tom profissional. Eu não posso ajudá-la em... Eu sei quem o senhor é, ela o interrompeu. Eduardo Sobolewski, Hotel Sobolewski Luxury. Li sobre o senhor nos jornais. Sobre como o senhor às vezes ajuda. Eu tentei de tudo. Só me resta... Resta o quê? O senhor. A palavra pairou entre eles na escuridão. Eduardo sentiu a garganta apertar. Olhou para o retrato de sua mãe. Uma jovem com olhos cansados, segurando no colo um menino que ainda não sabia o quão cruel o mundo seria. Qual o seu nome? Perguntou ele sem saber por quê. Irena Majewska. E meu filho é Oleg. Eduardo fechou os olhos. Em sua mente, travava-se uma luta entre a fria lógica do empresário e algo mais quente, que ele pensara ter perdido há muito tempo. Onde a senhora mora? Quando Irena deu o endereço, Eduardo reconheceu o bairro. Um conjunto habitacional nos arredores de São Paulo, semelhante àquele onde ele mesmo cresceu. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade iluminada. Prepare-se. Em 15 minutos, meu motorista estará lá. Ele a levará junto com seu filho para a clínica médica Prima em Moema. Já estou ligando para o médico de plantão. Do outro lado da linha, um silêncio se instalou. Depois, ouviu-se um sussurro de alívio. Por que o senhor está fazendo isso? Gela sussurrou. Eduardo não conseguiu responder. Ele mesmo não sabia. Desligou e começou a discar outros números. Em 10 minutos, ele organizou o transporte, notificou a clínica e garantiu o melhor atendimento médico para o menino que ele nunca tinha visto. Quando tudo foi resolvido,
Ele sentou-se de volta na cama e olhou para o retrato de sua mãe. Pela primeira vez em anos, sentiu que havia feito algo que fazia sentido. 3 dias depois, Eduardo estava em seu escritório no 20º andar, revisando relatórios financeiros, quando sua secretária bateu à porta. Senhor Sobolewski, tem uma senhora querendo vê-lo. Não tem horário marcado, mas diz que é urgente. O nome dela é Irena Majewska. Eduardo ergueu os olhos dos documentos. Naqueles 3 dias, ele tentou não pensar naquela noite, na voz desesperada ao telefone, na decisão que agora lhe parecia tão irracional quanto espontânea. Recebera apenas uma breve mensagem do médico, informando que o menino estava bem e já havia recebido alta no dia seguinte. Por favor, mande-a entrar, disse ele após um momento de hesitação. Quando a porta se abriu, Eduardo viu pela primeira vez a mulher cuja voz o incomodara nos últimos 3 dias. Irena Majewska era uma mulher pequena, com cabelos escuros presos em um coque prático. Suas roupas, uma saia preta e uma blusa branca, eram arrumadas, mas claramente de uma loja barata. O mais importante, porém, eram seus olhos escuros, cheios de determinação, mas também com algo que Eduardo reconheceu como orgulho ferido, mas inabalável. Senhor Sobolewski, disse ela, parando reta em frente à sua mesa. Em suas mãos, ela segurava um pequeno envelope. Por favor, sente-se, dona Majewska. Como está seu filho? O Oleg está bem, obrigada. A febre baixou no 2º dia e os médicos disseram que realmente foi apenas uma infecção viral. Sua voz era calma, controlada. Vim agradecer e... Ela tirou do envelope um maço de notas para devolver o dinheiro. Eduardo olhou para as notas sobre sua mesa de mogno. Eram de pequenos valores, 20, 50, algumas notas de R$100. Provavelmente todas as economias da mulher. Não é necessário, disse ele gentilmente. Para mim, sim. Irena olhou-o diretamente nos olhos. Eu não sou uma mendiga, Sr. Sobolewski. Eu tenho trabalho. Na verdade, 5 trabalhos. Eu não preciso de esmola. Eu só precisei de ajuda naquele momento. Eduardo se levantou de sua cadeira e foi até a janela. De lá, ele podia ver parte da cidade onde Irena morava. Os blocos cinzentos submersos no smog da tarde. Quanto a senhora ganha por mês? Perguntou ele sem se virar. Isso não é da sua conta. Provavelmente menos do que eu gasto no almoço em um restaurante. Ele se virou e a encarou. Mas não é isso que importa. O que importa é que... Ele hesitou procurando as palavras certas. Que naquela noite eu fiz o que deveria ter feito. Não espero gratidão nem pagamento. Irena cruzou os braços no peito. E eu não espero favor. Eu trabalho desde os 6 anos de idade. Primeiro ajudei minha mãe a limpar escritórios. Depois comecei a limpar eu mesma. Tenho 26 anos e tudo o que conquistei devo a mim mesma. Naquela noite, eu precisei de ajuda e lhe agradeço. Mas não gosto de dívidas. Eduardo se aproximou. Em seu rosto, ele viu algo familiar. O mesmo orgulho desesperado que ele carregava consigo por anos, subindo dos blocos de Curitiba ao topo do mundo dos negócios de São Paulo. Qual o seu nível de escolaridade? Aqui disse testou, ensino médio. Tentei fazer faculdade, mas ela parou. Isso não importa. Importa. Eu sou dono de uma rede de hotéis. Preciso de alguém para o cargo de coordenador de serviços de limpeza no Hotel Sobolewski Moema. Emprego fixo, contrato de trabalho, seguro-saúde para a senhora e seu filho. Irena o encarou por um longo momento. Por que o senhor está fazendo isso? Porque vejo em você algo que reconheço em mim. Eduardo sentou-se na beirada da mesa. Determinação, resiliência, habilidade de sobrevivência. Essas são as qualidades que procuro em funcionários. Ou talvez o senhor apenas se sinta culpado naquela noite. Eduardo refletiu. Essa pergunta atingiu o cerne de algo que ele mesmo ainda não entendia. Talvez, admitiu sinceramente. Mas isso não muda o fato de que a oferta é real. A senhora pode me testar se quiser. Irena caminhou até a janela e olhou para a cidade por um longo tempo. Quais as condições?
Eduardo lhe deu os detalhes: salário, escopo de responsabilidades, benefícios. Quando terminou, viu que seus olhos brilhavam. O salário era 3 vezes maior do que ela ganhava em todos os seus 5 trabalhos juntos. Quando eu deveria começar? Na próxima semana, se a senhora aceitar. Irena pegou o dinheiro da mesa e o colocou de volta no envelope. Vou ficar com isso como adiantamento do primeiro salário, disse ela. Mas quero que fique claro, eu sou uma excelente funcionária. Se o senhor me contratar por pena, logo se arrependerá. Eduardo sorriu pela primeira vez naquele dia. Disso eu não tenho medo. Quando Irena saiu, Eduardo ficou olhando para a porta fechada por muito tempo. Sentiu que algo importante havia acontecido, embora não conseguisse definir o quê. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de sair do escritório mais cedo e não sabia por quê. 2 semanas depois, Eduardo passava pelo lobby do hotel Sobolevski Moema quando ouviu uma conversa na recepção. Essa nova coordenadora é uma fera, dizia um recepcionista para um colega. Primeiro dia e ela já reorganizou todo o cronograma de limpeza. As meninas do housekeeping estão chocadas, mas tem que admitir que ela tem razão. Dizem que ela já esteve aqui antes, respondeu o outro. Como estagiária ou algo assim. Lembra daquela Irena do programa para jovens? Eduardo parou, fingindo verificar algo no telefone. Ah, aquela que o Kowalski dispensou. Pois é, agora que você fala. É a mesma. Interessante que o Sobolevski não sabia. O coração de Eduardo disparou. Assim que chegou ao escritório, chamou a gerente de recursos humanos. Dona Novakovska, preciso de todos os documentos referentes a Irena Majewska do arquivo. Tudo o que tivermos do período do estágio dela. 1 hora depois, ele estava sentado diante de uma pilha de documentos, sentindo algo frio se espalhar em seu estômago. Irena Majewska, 18 anos, estudante de hotelaria, participante do programa Jovem Início, um programa para jovens de famílias de baixa renda. Uma foto de um documento antigo mostrava uma jovem com olhos claros, cheios de esperança. Eduardo virava as páginas com crescente consternação. Anotações do gerente de turno, ausências frequentes, problemas de concentração, parece dispersa. E então, no final, recomendação, encerramento do estágio. Assinatura E. Sobolevski, sua própria assinatura. Uma única linha que destruiu a vida de alguém. Eduardo pegou o telefone e ligou para Kowalski, então gerente de estágio. Kowalski, aqui é o Sobolevski. Preciso de informações sobre uma estagiária de 2018, Irena Majewska. Ah, lembro dela, disse Kowalski. Garota problemática. Sempre atrasada, ausente. Tive que dispensá-la. Você investigou as causas dessas ausências? Bem, não havia tempo para um tratamento individualizado para cada estagiário, senhor presidente. Eu tinha 20, mas havia algumas histórias de gravidez ou algo assim. Jovens de hoje, sabe? Eduardo desligou o telefone, sentindo náuseas. Pegou outro documento. A ficha médica do período de estágio. Lá estava tudo. Gravidez de alto risco, necessidade de consultas médicas frequentes, problemas de pressão. Tudo documentado, tudo enviado ao departamento de RH, tudo ignorado. Eduardo fechou os olhos e se lembrou daquele período. Ele estava no meio de um divórcio com Evelina, lutava por um grande contrato com uma rede alemã, trabalhava 18 horas por dia. Os documentos dos estagiários eram para ele apenas uma pilha grossa de papéis para assinar. Ele confiava em Kowalski. Não leu os detalhes. Com um único traço de caneta, ele impediu que uma garota grávida de 18 anos concluísse seu estágio. Sem o certificado, ela não pôde continuar os estudos. Sem educação, ela foi parar na economia informal, limpando escritórios por centavos. Pela janela, ele viu Irena. Ela estava saindo do hotel após o fim do turno. Usava uma jaqueta modesta e carregava uma pasta com documentos. Caminhava com confiança, ereta, mas Eduardo agora percebia em sua postura algo que antes não havia notado.
O peso de anos de trabalho árduo, o cansaço gravado nos ombros, a determinação nascida do desespero. Eduardo se levantou e desceu ao estacionamento. Irena estava justamente entrando em um Fiat velho e desgastado. "Senhora Maevska", ele chamou. Ela se virou surpresa. "Senhor Sobolevski, algo está errado?" "Não, tudo", ele hesitou. "Como a senhora está se sentindo em seu novo trabalho?" "Bem, obrigada pela chance." Sua voz era profissional, mas nos olhos de Eduardo havia algo indefinível. Como se ela tentasse ler algo em seu rosto. Eu poderia convidá-la para um café amanhã depois do trabalho?" Irena o mediu com o olhar. "Para quê?" Eduardo não conseguiu responder. Não podia dizer a verdade. "Ainda não. Eu gostaria de conversar sobre os planos de desenvolvimento do departamento, sobre suas ideias. Nesse caso, podemos conversar no escritório." Irena entrou no carro. "Até logo, Sr. Sobolevski." Eduardo observou enquanto ela partia. O motor do Fiat roncava irregularmente. Fumaça saía do escapamento traseiro. Aquele carro, provavelmente, consumia uma parte significativa de seu salário em reparos. Ele voltou ao escritório e sentou-se diante dos documentos. Por um longo tempo, ele encarou sua assinatura de anos atrás. Nunca antes havia pensado que suas decisões tinham rostos, que por trás de cada documento havia uma pessoa com sonhos, planos, esperanças. Irena não sabia que fora ele quem destruiu suas chances. Mas ele deveria contar a ela. E então o quê? Ela acreditaria que o novo emprego não era uma tentativa de redenção. Eduardo pegou o telefone e cancelou todos os compromissos para o dia seguinte. Pela primeira vez em anos, ele precisava de tempo para pensar em algo que não tinha nada a ver com negócios. O mês seguinte passou em uma estranha atmosfera de palavras não ditas. Eduardo observava Irena de longe, perguntando-se se às vezes percebia um brilho de reconhecimento em seus olhos, ou se era apenas sua imaginação. Ele começou a tratá-la com uma cortesia cautelosa, oferecendo benefícios que ela não pedira. Pausas mais longas para o almoço, horários flexíveis, um bônus de desempenho. Irena aceitava esses gestos com crescente suspeita. "Senhor Sobolevski", disse ela um dia, entrando em seu escritório sem bater. "Preciso falar com o senhor." Eduardo ergueu os olhos do laptop. Irena estava na porta segurando documentos. "Claro, por favor, sente-se." "Prefiro ficar em pé." Sua voz era dura. "Por que recebi um aumento que não pedi? Por que de repente tenho o melhor turno da semana? Por que as outras coordenadoras me olham como se eu fosse a favorita?" Eduardo largou a caneta. "Sabia que esse momento chegaria, porque a senhora é uma excelente funcionária." "Não é verdade. Sou uma boa funcionária, mas não tão boa a ponto de me tornar sua favorita em um mês." Irena se aproximou da mesa. "O que o senhor está escondendo de mim?" Eduardo sentiu a garganta apertar. Nas últimas semanas, ele preparara várias versões dessa conversa, mas agora todas as palavras haviam fugido de sua cabeça. "Não estou escondendo nada. Apenas o quê? O senhor se sente obrigado em relação a uma mãe solteira pobre? É por isso toda essa benevolência?" Havia raiva em sua voz, mas Eduardo também ouvia algo mais profundo. Medo. Medo de alguém que aprendeu a não confiar em atos de bondade aleatórios. "Onde Oleg fica durante o seu trabalho?" perguntou ele, mudando de assunto. Irena estreitou os olhos. "O que isso tem a ver?" "Eu tenho curiosidade. A senhora tem turnos longos e ele é pequeno. Ele fica com a vizinha. Dona Grabowska é uma senhora idosa, cuida das crianças do nosso prédio por uma pequena taxa." Irena cruzou os braços. "Mas isso não é da sua conta." Eduardo se levantou e foi até a janela. No 30º andar, o vento era sempre mais forte. As placas de vidro tremiam levemente. "No hotel, temos uma creche. Para os filhos dos funcionários." "Eu sei. E sei também que há poucas vagas e que elas são reservadas para a equipe de gerência. Posso conseguir uma vaga para o Oleg." Irena o encarou por um longo tempo. "A que preço?" A pergunta soou como um tapa. Eduardo se virou bruscamente. "Não há preço.
É um benefício normal para quem? Para faxineiras promovidas a coordenadoras? Sua voz tremia de raiva. O senhor acha que sou estúpida? Que não vejo como o senhor me olha? Como se comporta? Eduardo sentiu que a situação estava saindo do controle. Dona Majewska, eu não sei do que a senhora está falando. Estou falando que ou o senhor tem segundas intenções comigo ou se sente culpado por algum motivo. Em ambos os casos, eu não quero este emprego. As palavras pairaram entre eles como uma sentença. Edward viu em seus olhos a determinação, a mesma que a fez ligar para ele às 3 da manhã, a mesma que a fez vir devolver o dinheiro. Por favor, não tome decisões precipitadas, disse ele baixinho. Quais decisões foram precipitadas? Aceitar este trabalho ou apenas agora pensar nos verdadeiros motivos do meu empregador? Eduardo sentou-se pesadamente em sua cadeira. Pela janela, ele viu um avião decolando do aeroporto de Congonhas, um pequeno ponto contra o céu cinzento, rumando para lugares desconhecidos. Quero que saiba que a respeito muito. Como funcionária e como pessoa. É gentil da sua parte. Irena se virou em direção à porta. Mas não é suficiente. Irena. Ele usou o nome dela pela primeira vez. Por favor, fique. Ela parou sem se virar. Por quê? Eduardo não conseguiu responder a essa pergunta sem revelar a verdade. E ele ainda não estava pronto para dizer a verdade, porque preciso de pessoas como a senhora. Na minha empresa e... Ele hesitou. Em minha vida. Irena se virou lentamente. Em seus olhos havia algo que Edward não conseguia decifrar. Que tipo de pessoas? É pessoas reais, que dizem o que pensam, que não fingem. O senhor já fingiu, Sr. Sobolewski? A pergunta atingiu o coração. Edward pensou em todos os anos construindo sua empresa, em todas as decisões tomadas sem pensar em seu custo humano na assinatura do documento do estágio de Irena. Sim, admitiu baixinho. Muitas vezes, Irena o encarou por um longo tempo. Então ela se aproximou novamente da mesa e colocou os documentos sobre ela. Esta é a minha demissão, com aviso prévio de 2 semanas, de acordo com o contrato. Edward olhou para a folha branca sem ousar tocá-la. Posso perguntar por quê? Mas porque eu não suporto a ignorância. Prefiro ser pobre e saber em que pé estou, do que ser mais rica e viver na incerteza. Quando ela saiu, Edward ficou sentado em silêncio por muito tempo. Então, pegou os documentos de seu estágio e pela 10ª vez leu sua própria assinatura no final. Um movimento de caneta de anos atrás o privara da única pessoa que nos últimos meses o fizera sentir-se humano novamente. A ironia do destino tinha um gosto amargo. Edward não dormiu por 3 noites. Os documentos do estágio de Irena estavam em sua mesa como um acusador silencioso. Lá fora, São Paulo afogava-se na névoa de novembro e ele ainda não conseguia tomar uma decisão. Na manhã do 4º dia, ele chegou ao escritório mais cedo do que o habitual e encontrou Irena no elevador. Estava vestida com seu melhor tailleur, o mesmo que usou para devolver o dinheiro 1 mês antes. Carregava uma caixa de papelão com seus pertences. Bom dia, disse ela friamente sem olhá-lo. Bom dia. Edward sentia-se como um aluno antes de um exame para o qual não se preparou. Você poderia talvez conversar. Eu já disse tudo. O elevador parou em seu andar. Irena, por favor. Ela se virou antes que as portas se fechassem. Daqui a 2 semanas, meu trabalho termina. Preparei notas detalhadas para minha substituta. Está tudo em ordem. As portas se fecharam e Edward ficou sozinho. Quando o elevador chegou ao seu andar, ele sabia o que precisava fazer. Naquela mesma tarde, ele apareceu na creche do hotel. A pequena sala no 1º andar estava cheia de risadas de crianças e brinquedos coloridos. Entre os pequenos brincando, ele notou um menino de cabelos escuros que, com grande concentração, montava blocos. Você está procurando alguém? Lhe perguntou a cuidadora. Oleg Majewski. É filho de uma de nossas funcionárias. A mulher apontou para o menino com os blocos. Oleg, um senhor veio falar com você.
O menino ergueu a cabeça e Edward sentiu uma pancada no coração. Ele tinha exatamente os mesmos olhos de Irena, escuros, perspicazes, cheios de inteligência. Mas, ao contrário da mãe, não havia nenhuma cautela em seu olhar. "Quem é o senhor?" lhe perguntou Oleg, aproximando-se. "Eu sou o Edward. Trabalho com sua mãe." "Minha mãe trabalha em um hotel grande", disse Oleg com orgulho. "E tem uma mesa bonita." Eduardo se ajoelhou para ficar na altura do menino. "Ouvi dizer que você gosta de blocos." "Adoro. Estou construindo uma cidade. Quer ver?" Durante a próxima meia hora, Edward ouviu as histórias entusiasmadas de Oleg sobre suas construções. O menino tinha uma imaginação vívida e uma capacidade de concentração incomum para sua idade. Quando chegou a hora do lanche, Oleg pegou a mão de Edward sem hesitar. "O senhor vai ficar conosco." Edward olhou para a cuidadora, que assentiu com um sorriso. "Por um tempo." Durante a refeição, Oleg contou sobre seus planos para a noite. "Mamãe vem me buscar às 6. Depois vamos para casa e mamãe me lê uma história. E no fim de semana vamos ao parque." "O senhor tem filhos?" "Não", respondeu Edward baixinho. "Que pena. Crianças são legais. Eu quero ter muitos filhos um dia e vou construir casas de blocos para eles." Eduardo olhava para aquele menino pequeno que falava do futuro com tanta esperança e sentiu algo apertar sua garganta. Em Oleg não havia nenhum rastro de trauma, incerteza ou medo. Irena, apesar de todas as dificuldades, criou um filho feliz. Às 5h30, Edward ainda estava na creche. Ele não planejava ficar tanto tempo, mas Oleg estava tão absorto contando sobre suas construções que o tempo passou despercebido. Quando as portas se abriram e Irena entrou, a surpresa se estampou em seu rosto. "O que o senhor está fazendo aqui?" Eduardo se levantou rapidamente, sentindo-se como um ladrão pego em flagrante. Me desculpe. Vim ver como a creche funciona e... Mamãe!" Oleg correu para Irena. "Este é o Edward. Ele sabe tudo sobre construção e prometeu que vai me mostrar desenhos de construções de verdade." Irena olhou para Edward com um olhar cheio de suspeita. "Podemos conversar lá fora?" Saíram para o corredor. Irena fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. "O que isso significa?" "Nada, de verdade. Eu só queria... Queria o quê? Conhecer meu filho? Verificar se ele é bem criado? Ou talvez... Queria entender." Ela o interrompeu. "Como a senhora consegue ser tão boa mãe, apesar de todas as dificuldades?" Irena o encarou por um longo tempo. "Não é da sua conta. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, disse Edward de repente. "Fui criado pelo meu avô. Nunca tive, não sei como é, uma família normal." Algo no tom de sua voz fez Irena suavizar um pouco sua postura. "Sinto muito. Mas isso ainda não explica." "Eu sei, não explica. Mas o Oleg, ele é especial. Inteligente e curioso sobre o mundo. Ele tem sorte de ter uma mãe como a senhora." Irena olhou para a porta da creche, de onde se ouvia a risada de seu filho. "Daqui a 2 semanas terminamos o trabalho aqui. O Oleg terá que voltar para a dona Grabowska." "Isso não precisa acontecer, mas acontecerá." Ela o encarou duramente. "Porque eu não quero nada que não possa garantir sozinha." Oleg abriu a porta e espiou no corredor. "Mamãe, já vamos?" O Edward prometeu que da próxima vez vai me mostrar desenhos de prédios de verdade. Irena e Edward se olharam. Nos olhos dela, Edward viu uma luta entre o desejo de dar ao filho tudo o que há de melhor e o medo de se tornar dependente da bondade de alguém. "Veremos, Oleg", disse ela finalmente. "Veremos." Uma semana depois, Edward se encontrou em um lugar onde nunca esteve antes. Uma pequena pizzaria na Muca, sentado em frente a Irena e Oleg. O encontro foi casual. Ele saiu do banco e os viu pela janela do restaurante. Oleg acenou entusiasticamente para ele antes que Irena pudesse detê-lo. "Senhor Edward!" E gritou o menino quando Edward entrou hesitante. "Sente-se conosco." Irena parecia envergonhada, mas não podia recusar na frente da criança. "Não quero incomodar", disse Edward.
O senhor já está incomodando, respondeu Irena baixinho. Mas talvez o senhor possa sentar por um momento. Edward pediu um café e observou Oleg picar pedaços de pizza com grande cuidado. Mamãe disse que não vou mais para a creche do hotel, disse Oleg sem olhar para os adultos. É verdade, respondeu Irena. Encontraremos outro lugar. Mas eu gosto daquela creche e gosto de construir com o Sr. Edward. Edward sentiu uma pontada no coração. Olhou para Irena, que desviava o olhar dele. Oleg, você poderia ir brincar no cantinho das crianças? E perguntou Irena. Mamãe precisa conversar com o Sr. Edward. Quando ficaram sozinhos, Irena largou o garfo e o olhou diretamente nos olhos. Por favor, pare. Parar o quê? Ser assim. Ela procurava a palavra certa. Tão bom com o Oleg. Ele está se apegando ao Senhor. Eu não posso me dar o luxo da sua presença em nossa vida. Edward engoliu o café, que de repente pareceu amargo. Por que isso é um luxo? Porque o senhor vive em outro mundo. Tem um belo apartamento, carros caros, poder. E eu, ela indicou sua jaqueta modesta, tenho 26 anos, um filho e nenhuma perspectiva. Esses não são universos equivalentes. E talvez pudessem ser. Irena estreitou os olhos. O que o senhor quer dizer? Edward hesitou. Na última semana, ele considerara vários cenários para essa conversa, mas agora todos pareciam artificiais. Talvez pudéssemos ser amigos, simplesmente. Homens e mulheres não são amigos simplesmente, respondeu Irena, especialmente quando um deles tem poder sobre o outro. Em breve, não terei mais poder sobre a senhora, mas o senhor sempre terá dinheiro. E dinheiro também é poder. Edward olhou para Oleg, que construía algo com blocos de Lego no canto de brinquedos. O menino olhava para eles a cada instante com esperança. E se eu não tivesse dinheiro? Se eu fosse uma pessoa comum? Irena riu amargamente. Mas o senhor não é uma pessoa comum. E nunca será. O senhor nem sabe como é ser comum. Eu fui. Cresci em um bloco em Curitiba. Minha mãe limpava escritórios para sobreviver. Isso foi há muito tempo. Agora o senhor só lê sobre isso nos jornais. Edward sentiu como se tivesse levado um tapa. Mas ele sabia que ela estava certa. A senhora tem razão, admitiu. Não sei como é viver de um dia para o outro, mas sei como é estar sozinho. O senhor não está sozinho. Tem uma empresa, funcionários, colegas, não é a mesma coisa. Irena o encarou por um longo tempo. Por que o senhor está fazendo isso? De verdade. Edward sabia que era o momento da verdade. Ele poderia falar sobre o estágio, sobre sua assinatura de anos atrás, sobre a culpa que o corroía, mas quando olhou para Oleg e depois para Irena, entendeu que a verdade era mais complicada. Porque quando olho para a senhora e para o Oleg, vejo algo que nunca tive, um vínculo verdadeiro. Um amor que não depende de dinheiro ou status. E eu gostaria de fazer parte de algo assim. Irena empalideceu. O senhor não pode dizer isso. Por quê? Porque eu estou começando a acreditar no Senhor. E não posso me permitir isso. Edward estendeu a mão em direção a ela, mas a parou no meio do caminho. Por que a senhora não pode se permitir acreditar? Porque já acreditei em um homem uma vez. O pai do Oleg me prometeu tudo. Que ficaria, que seríamos uma família, que me amaria. E então, quando descobriu sobre a gravidez, desapareceu sem dizer uma palavra. Sua voz era baixa, mas cheia de dor. Fiquei sozinha com a barriga e sonhos. Eu não sou ele. Como posso saber? Como posso saber que daqui a um mês ou um ano, o senhor vai se cansar de uma mãe pobre, com um filho, e vai encontrar alguém mais adequado? Edward não conseguiu responder a essa pergunta porque ele mesmo não a conhecia. Oleg correu para a mesa com um sorriso. Mamãe, podemos encontrar o Sr. Edward amanhã? Quero que ele me mostre desenhos de construções de verdade. Irena e Edward se olharam. Nos olhos dela, Edward viu a luta entre o desejo de dar ao filho tudo o que há de melhor e o medo de se tornar dependente da bondade de alguém. Veremos, Oleg, disse ela. Veremos. Na porta,
Oleg se virou e acenou tristemente para ele. Quando restaram apenas restos de pizza e café frio, Edward entendeu que havia perdido algo que até um mês atrás ele nem sabia que existia. No dia seguinte, Edward não conseguia se concentrar no trabalho. Durante uma reunião com a diretoria, sua atenção se dispersava constantemente. E quando o diretor financeiro perguntou sobre os planos de investimento para o próximo ano, Edward se pegou pensando nos olhos tristes de Oleg na porta da pizzaria. À tarde, ele desceu ao departamento de RH e passou um longo tempo revisando os documentos relacionados à demissão de Irena. Tudo estava em ordem. Ela já havia cumprido metade do período de aviso e, prévio, passou as responsabilidades para uma substituta temporária. Preparou notas detalhadas, profissional, sem emoção, como se aqueles últimos meses não significassem nada para ela. Eduardo decidiu descer ao primeiro andar para verificar como a nova coordenadora estava se saindo. Na verdade, ele só queria ver Irena, mesmo que de longe. Ele a encontrou na lavanderia do hotel, verificando a qualidade da roupa de cama. Usava um avental e luvas de borracha, mas seus movimentos eram precisos e profissionais. Ela instruía uma funcionária mais jovem, apontando manchas que Edward nunca teria notado. "Lembre-se, Ania", dizia ela para a garota. "Em um hotel de luxo, não existe algo quase limpo. Ou está limpo ou voltamos para a lavagem." Edward notou que outras funcionárias ouviam Irena com respeito. Em poucos meses, ela se tornara uma líder de equipe não oficial. Sua demissão certamente seria sentida. Quando Irena o viu, seu rosto endureceu. "Senhor Sobolevski, algo está errado?" "Não, tudo bem. Eu vim verificar." Edward parou, percebendo que não tinha uma boa explicação para sua presença. "Verificar o quê?" "Como sua sucessora está se saindo." Irena apontou para uma jovem que estava separando toalhas. "Dona Kovalchik está aprendendo rápido. Em uma semana estará pronta para assumir total responsabilidade." Eduardo assentiu. Queria dizer algo, mas outras funcionárias os olhavam com curiosidade. "Poderia conversar com a senhora?" "Em particular." Irena hesitou por um momento, depois assentiu. "Ania, termine de separar. Volto em um instante." Saíram para o corredor. Edward se sentiu desconfortável, sem saber como iniciar a conversa. "Ouvi falar do seu trabalho ontem", disse ele finalmente. "As outras coordenadoras a elogiam muito. É gentil da parte delas. Talvez eu pudesse convencê-la a ficar. Um aumento, melhores condições." Irena balançou a cabeça firmemente. "Não, Sr. Sobolevski. A decisão é final. Por que a senhora é tão teimosa?" Irena o olhou com surpresa. "Teimosa?" "Sim, a senhora recusa ajuda, não quer aceitar nada que possa melhorar sua vida." "Por quê?" "Porque aprendi que toda ajuda tem um preço. E eu não quero dever nada a ninguém." Eduardo encostou-se na parede. "E se não houver preço? Se alguém quiser apenas ajudar?" "Ninguém ajuda sem motivo, Sr. Sobolevski. Especialmente pessoas como o senhor. Pessoas como eu, ricas, influentes, acostumadas a que tudo pode ser comprado." Eduardo sentiu raiva crescendo em seu peito. "Isso é injusto." "Talvez, mas é seguro." "Seguro para quem? Para a senhora ou para o Oleg?" Irena empalideceu. "Por favor, não envolva meu filho nisso. Sou eu quem o envolve. Sou eu quem faz com que ele pergunte por que não pode se encontrar comigo. Sou eu o motivo da tristeza dele." Sim." Irena levantou a voz. Depois olhou rapidamente ao redor para ver se alguém estava ouvindo. "Sim, é o senhor. Porque o senhor apareceu em nossas vidas e fez Oleg acreditar em um conto de fadas. E eu não posso permitir que meu filho pense que o mundo está cheio de bons tios que aparecem e resolvem todos os problemas. E se eu não for um conto de fadas? E se eu for real?" Irena o encarou por um longo tempo. "O senhor sabe o que mais me assusta?" "O quê?" "É que estou começando a acreditar nisso. Que estou começando a pensar que talvez o senhor seja realmente diferente. E isso me assusta, porque se eu estiver errada,
Se o senhor for embora, não serei apenas eu a ter o coração partido. Meu filho também. Eduardo se aproximou. E se a senhora não estiver errada? O que quer dizer? E se eu ficar? E se o que existe entre nós for real? Irena deu um passo para trás. O senhor não pode dizer isso. Por quê? Porque eu também estou começando a sentir isso. E isso é impossível. Eduardo sentiu seu pulso acelerar. O que é impossível? Isso. Ela apontou para o espaço entre eles. Essa conexão, essa proximidade. Eu sou uma faxineira que mal consegue pagar as contas. O senhor é um multimilionário. É como tentar conectar dois mundos diferentes. E talvez os mundos possam se conectar. Irena balançou a cabeça. Em contos de fadas, sim. Na vida real eles colidem. E o menor sempre é destruído. Eduardo estendeu a mão em direção a ela, mas ela recuou mais. Irena. Não, por favor, não dificulte mais do que já está. Termino o trabalho em 1 semana e quero que seja o fim. E o Oleg? Oleg se acostumará. As crianças são mais fortes do que pensamos. Eduardo observou enquanto ela se afastava pelo corredor e pela primeira vez em meses sentiu-se completamente impotente. Todo o dinheiro, todos os contatos, todo o seu poder, nada disso poderia ajudá-lo a conquistar o que ele mais desejava. A confiança de uma mulher que aprendeu que o mundo não é gentil com pessoas como ela. Na sexta-feira, o último dia de Irena no hotel, Edward decidiu não sair do escritório. Sabia que se a visse, diria algo que não deveria ou faria algo que só pioraria a situação. Pela janela, observou os funcionários saírem para almoçar, mas ele mesmo não tinha apetite. Às 3 da tarde, a secretária bateu à porta. Senhor Sobolewski, uma senhora do setor de housekeeping está aqui. Diz que é urgente. Eduardo ergueu os olhos, esperando ver Irena. Em vez dela, uma jovem loira apareceu na porta. Ania, a funcionária que Irena treinou. Desculpe incomodar, disse ela nervosamente. Mas pensei que o senhor deveria saber. Sobre o quê? Sobre a dona Majewska? Sobre por que ela realmente está se demitindo. Edward apontou para uma cadeira, mas Ania permaneceu perto da porta. Ela encontrou os documentos, senhor presidente, os antigos dela do estágio, no arquivo enquanto organizava os papéis. Eduardo sentiu o sangue fugir de seu rosto. Que documentos! A ficha dela de estágio de 2018, eu a vi lendo ontem depois do trabalho. Ela estava muito pálida. E depois embalou tudo em uma bolsa e saiu sem dizer uma palavra. Edward se levantou tão bruscamente que derrubou a xícara de café. Onde ela está agora? Não sei. Hoje ela não veio trabalhar. Dona Kowalczyk disse que ela enviou um SMS alegando atestado médico. Quando Ania saiu, Edward ficou imóvel por um longo tempo. Finalmente ela sabia. Conheceu a verdade sobre quem ele realmente era. O homem que, com uma única assinatura, destruiu sua vida. Pegou o telefone e discou o número de Irena. Ela não atendia. Ele tentou de novo. E de novo. Nada. Edward pegou o paletó e saiu correndo do escritório, ignorando os olhares chocados dos funcionários. Entrou no carro e dirigiu para a Muca, para o prédio onde Irena morava. Ele havia memorizado o endereço de seus arquivos pessoais. O conjunto habitacional lembrava sua infância. Prédios cinzas de concreto, cercados por áreas verdes descuidadas. Ele encontrou a escada correta e subiu até o 4º andar. Bateu na porta de número 47. Ninguém abriu por um longo tempo. Então ouviu passos e a voz de Irena. Quem é? Sou eu, Edward. Um silêncio se instalou. Por um momento ele pensou que ela não abriria. Por favor, vá embora. Irena, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Sim, temos. Sobre 2018. Ele ouviu ela deslizar a tranca. A porta se abriu e Edward viu Irena. Tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado, mas seu rosto estava duro como pedra. Entre, disse ela friamente. O apartamento era pequeno, mas limpo e aconchegante.
Um quarto duplo com uma pequena cozinha onde dominavam os brinquedos de Olek e livros. Na mesa estavam os documentos de seu estágio. "Onde está Olek?" e perguntou Edward, com a vizinha. "Eu não queria que ele visse." Ela parou. "Deu-me, a mamãe é idiota." Edward caminhou até a mesa e viu sua assinatura na parte inferior do documento. Mesmo agora, depois de anos, parecia implacável. "Irena, sabe o que é o pior?" Ela o interrompeu. "Não é que o senhor me demitiu. As pessoas cometem erros, avaliam mal as situações. O pior é que durante todos esses meses o senhor sabia a verdade. E eu pensei que o senhor era bom." Edward sentou-se pesadamente em uma cadeira. Eu tento ser. Agora o senhor tenta. Mas naquela época o senhor assinou minha sentença de morte com um simples traço de caneta. Eu não sabia da gravidez. Não sabia dos problemas de saúde. Kowalski não. Kowalski? Irena riu amargamente. "Foi sua decisão. Sua assinatura. Você era o responsável." Edward assentiu. "Você tem razão. Eu era o responsável. E me desculpe. Não posso voltar atrás no tempo, mas o quê? Mas o senhor pode me dar um bom emprego agora e todos vamos fingir que aquilo não aconteceu?" "Não, mas posso admitir meu erro e tentar consertá-lo." Irena se levantou e foi até a janela. Lá fora chovia e as gotas escorriam pelo vidro como lágrimas. "Sabe como foi minha vida depois daquela demissão? Não pude obter um certificado de conclusão de estágio. Sem ele, não pude continuar os estudos. Sem educação, só pude trabalhar na economia informal." Edward ouvia, sentindo algo morrer em seu peito a cada palavra. "Tive Olek em um hospital público sozinha, sem dinheiro para uma sala particular. Durante o primeiro ano de sua vida, trabalhei em 3 lugares, ao mesmo tempo, para pagar o aluguel. Olek usava roupas de segunda mão, porque eu não podia comprar novas. Irena, eu não sabia, o senhor não sabia porque não queria saber." Ela se virou para ele com fogo nos olhos. "Para o senhor eu era um número em um documento. Um problema a ser resolvido, não uma pessoa." Edward se levantou e foi até ela. "Você tem razão. Eu era egoísta. Um egoísta frio, focado apenas nos negócios. Mas isso não significa que eu não possa mudar. E por que o senhor mudaria? Tudo dá certo na sua vida." "Nem tudo." Edward olhou em seus olhos. "Não posso fazer você acreditar em mim. Não posso fazer Olek me olhar como um amigo. Não posso fazer você sentir por mim o que eu sinto por você." Irena empalideceu. "Por favor, não diga essas coisas." "Por quê? Porque são verdadeiras? Porque nada disso importa." Sua voz falhou. "Nada disso importa quando sei quem o senhor realmente é." Edward se aproximou ainda mais. "Quem eu sou, Irena? Diga-me, quem sou eu?" "Um homem que destrói a vida de outras pessoas e depois tenta comprar o perdão." As palavras caíram entre eles como uma sentença. Edward sentiu tudo em que acreditara nos últimos meses desmoronar em pedaços. "Entendo", disse ele baixinho. "Entendo e não a incomodarei mais." Ele se dirigiu à porta, mas parou no limiar. "Para que fique claro", disse ele sem se virar. "O trabalho não foi uma tentativa de comprar perdão. Foi uma tentativa de consertar um erro. E o que sinto por você e por Olek, isso também não foi planejado. Simplesmente aconteceu." Ele saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. No corredor estava escuro e cheirava a mofo. Edward encostou-se na parede e, pela primeira vez em anos, sentiu que talvez houvesse coisas que não poderiam ser consertadas. Nas 2 semanas seguintes, Edward foi uma sombra de si mesmo. Ia ao escritório, trabalhava longas horas, mas seus pensamentos voltavam constantemente para a última conversa com Irena. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu verdadeiramente culpado. Não por decisões de negócios ou estratégias de mercado, mas pela dor que causara a uma pessoa específica. Na manhã de quarta-feira, chegou uma informação que mudou tudo. "Senhor Sobolewski", disse a secretária pelo intercomunicador. "Uma jornalista da Rzeczpospolita ligou. Ela quer fazer perguntas sobre o antigo programa de estágio para jovens."
Edward sentiu um arrepio gelado. Pode passá-la para mim. A voz da jornalista era profissional, mas firme. Bom dia, Sr. Sobolewski. Sou Anna Kowalczyk, do Departamento de Investigação. Estou preparando um artigo sobre irregularidades no programa Jovem Início, que sua empresa administrou entre 2017 e 2019. Estou ouvindo. Recebi informações de várias pessoas de que jovens foram dispensados de estágios sem motivos justificados. Muitas vezes em momentos em que se encontravam em situações de vida difíceis. O senhor poderia comentar isso? Eduardo fechou os olhos. Sabia que esse momento chegaria. A senhora poderia ser mais específica. Tenho documentos referentes a pelo menos 7 pessoas que foram dispensadas de estágio, apesar de boas avaliações, muitas vezes em momentos em que passavam por crises pessoais. Entendo. Posso perguntar de onde vêm essas informações? As fontes são confidenciais, mas posso dizer que uma das pessoas afetadas entrou em contato conosco recentemente. Eduardo sentiu seu coração começar a acelerar. Irena. Quando a senhora planeja a publicação? Daqui a 1 semana. Mas eu gostaria de dar ao senhor uma chance de responder às acusações. O senhor aceitaria uma entrevista? Eduardo pensou sobre a resposta por um longo tempo. Poderia recusar, preparar advogados, tentar bloquear a publicação. Ou poderia... Sim, disse ele finalmente. Aceito a entrevista. O encontro ocorreu 2 dias depois no escritório de Edward. Anna Kowalczyk se mostrou uma mulher de meia-idade, com olhos penetrantes e postura profissional. Veio com câmera e gravador. O senhor sabe quantos jovens foram dispensados de estágio em sua empresa no período de 2017 e 2019? Não tenho números exatos, mas 23 pessoas, principalmente mulheres, principalmente em situações de vida difíceis. Eduardo revisou os documentos que sua equipe jurídica preparou. O programa foi conduzido de acordo com os procedimentos. Cada decisão foi justificada. Justificada por quem? Tyr interrompeu a jornalista. Por o senhor? Edward a olhou nos olhos. Sim, por mim. O senhor verificou individualmente a situação de cada estagiário antes de tomar a decisão de dispensá-lo. Longa pausa. Era a pergunta para a qual Edward não tinha uma boa resposta. Confiava nas avaliações dos gerentes. E deveria ter confiado. Edward pensou em Irena, em seus documentos médicos que foram ignorados, em suas esperanças que foram destruídas com uma única assinatura. Não, admitiu baixinho. Não deveria ter confiado cegamente. Deveria ter verificado cada caso individualmente. A jornalista ergueu as sobrancelhas, claramente surpresa pela sinceridade de sua resposta. Isso é uma admissão de erro? Eduardo pensou por um longo tempo. Era o momento em que ele ainda poderia recuar, mudar a narrativa, defender sua posição. Mas pensou em Oleg, nos seus olhos inocentes, no tipo de homem que ele queria ser aos olhos daquele menino. Sim, disse ele firmemente. É uma admissão de erro, um erro sério. O senhor poderia dar um exemplo específico? Eduardo pegou os documentos de Irena que preparara para aquela conversa. Irena Majewska, uma garota de 18 anos, grávida, com problemas de saúde. Foi dispensada do estágio porque suas ausências foram interpretadas como falta de comprometimento. Ninguém verificou as causas dessas ausências. E quais foram as causas? Gravidez de alto risco, necessidade de consultas médicas frequentes. Tudo estava documentado em sua ficha médica, mas ninguém a leu. E o senhor? Eu assinei sua dispensa sem conhecer os detalhes. Foi minha responsabilidade e minha negligência. A jornalista fazia anotações, claramente intrigada pela direção que a conversa tomava. O que aconteceu com a senhorita Majewska após a dispensa? Eduardo contou sobre as consequências de sua decisão, o fim prematuro dos estudos de Irena, o trabalho na economia informal, os anos de luta pela sobrevivência. O senhor teve contato com ela após a dispensa? Não, só soube das consequências da minha decisão recentemente. E o que o senhor fez a respeito?
Edward hesitou. Essa era a parte mais difícil. Tentei reparar os danos. Ofereci a ela um emprego, melhores condições, apoio, mas ela recusou minhas propostas. Por quê? Porque ela tinha razão em pensar que era pouco e tarde demais. A jornalista largou a caneta e o olhou atentamente. Esta é uma conversa muito incomum, Sr. Sobolewski. A maioria dos empresários em sua situação tentaria minimizar os danos, culpar subordinados, se defender. Talvez porque a maioria dos empresários não conheceu os rostos das pessoas cujas vidas destruiu. E o senhor conheceu? Edward pensou em Olek na creche, em seu entusiasmo ao montar blocos, em Irena na lavanderia do hotel, em sua determinação e orgulho. Sim, disse baixinho. Conheci e isso mudou tudo. Após a saída da jornalista, Edward ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Sabia que acabara de assinar o atestado de óbito de sua reputação empresarial. Mas pela primeira vez em meses, sentiu-se em paz consigo mesmo. Pegou o telefone e ligou para seu advogado. Senhor advogado, quero fundar uma fundação. Uma fundação para jovens que foram tratados injustamente pelo sistema de estágio. Quero que seja bem financiada e que ofereça apoio real. Senhor presidente, o senhor tem certeza? Após este artigo, é por isso, ele o interrompeu. É exatamente por isso. Ao se deitar naquela noite, pela primeira vez em semanas, não pensou no que havia perdido. Pensou no que ainda poderia consertar. O artigo foi publicado na segunda-feira de manhã e causou um terremoto. Empresário admite destruir vidas de jovens, dizia a manchete na primeira página da Setpospolita. Edward o leu a caminho do escritório, sentindo seu estômago apertar a cada parágrafo. A jornalista apresentou os fatos de forma imparcial, mas suas próprias palavras soavam ainda mais contundentes impressas do que na realidade. Especialmente um trecho. Eu assinei sua dispensa sem conhecer os detalhes. Foi minha responsabilidade e minha negligência. O telefone começou a tocar, antes mesmo que ele entrasse no escritório. O primeiro a ligar foi o presidente do conselho do principal investidor. Edward, o que isso significa? Você enlouqueceu? Bom dia, Andrzej. A que exatamente o senhor se refere? A essa palhaçada no jornal. Admitir erros, se chicotear publicamente. Não é assim que se administra um negócio. Edward sentou-se atrás de sua mesa e olhou para a foto de sua mãe. E como se administra um negócio? Fingindo que não houve erros, gerenciando a crise, controlando a narrativa, não distribuindo munição para os oponentes. Andrzej, não houve crise para gerenciar. Houve um erro para consertar. Um erro de 6 anos atrás. Todos cometem erros. Nem todos fazem disso um espetáculo midiático. Edward ouviu seu principal investidor listar as potenciais perdas financeiras, a queda nas ações, a perda de contratos. Quando ele terminou, Edward respondeu calmamente: entendo suas preocupações. Se o senhor quiser retirar o investimento, entenderei. Edward, havia surpresa na voz de Andrzej. O senhor sequer entende o que fez? Pela primeira vez em anos, sei exatamente o que estou fazendo. Os telefones seguintes foram semelhantes. Parceiros de negócios, membros do conselho, clientes corporativos, todos expressaram profunda preocupação com a direção que a empresa estava tomando. Edward ouviu cada um deles, agradeceu a franqueza e não mudou de ideia. Às 11, a secretária entrou com uma pasta grossa. Senhor presidente, estes são todos os e-mails que chegaram hoje de manhã sobre o artigo. Edward leu os primeiros. A maioria era negativa, de empresários, investidores, membros de várias associações empresariais. Mas havia outros. Prezado senhor Sobolewski, sou mãe de uma garota que foi dispensada do estágio em 2018. Nunca esperei por um pedido de desculpas, mas o artigo de hoje me mostrou que ainda existem pessoas que conseguem admitir um erro. Senhor presidente, eu também fui estagiário em sua empresa e também fui dispensado. Li sobre a fundação que o senhor quer criar. É verdade? Sou uma jornalista que cobre problemas de jovens,
no mercado de trabalho. Gostaria de escrever sobre sua iniciativa. Edward leu essas cartas com crescente emoção. Pela primeira vez desde a publicação do artigo, sentiu que talvez tivesse feito a coisa certa. À tarde, seu advogado chegou com os documentos da fundação. Preparei todos os papéis. A Fundação Segunda Chance pode ser registrada na próxima semana. Mas, senhor presidente... Ele hesitou. O senhor tem certeza da quantia? Edward olhou para os documentos. Ele decidiu destinar 2 milhões de reais por ano à fundação, por 10 anos. Tenho certeza. É o mínimo que posso fazer. É muito dinheiro, é muito pouco em comparação com os danos que causei. À noite, Edward sentou-se sozinho em seu escritório quando o telefone tocou. Número desconhecido. Edward Sobolewski respondeu. Senhor Sobolewski. Dee ouviu uma voz familiar. Aqui é Irena Majewska. O coração de Edward acelerou. Irena. Não esperava. Eu li o artigo. Ela o interrompeu. E preciso lhe dizer algo. Estou ouvindo. Não fui eu quem contatou a jornalista. Edward franziu a testa. Não? Não. Foi a Anya do hotel. Aquela garota que eu treinei. Ela descobriu sobre meus documentos e decidiu agir por conta própria. Ela queria me ajudar, mas eu não pedi a ela. Edward não sabia o que responder. Por que a senhora me diz isso? Porque li o que o senhor disse. Sobre mim, sobre Oleg, sobre a fundação. E acho que talvez eu estivesse errada sobre as suas motivações. Edward fechou os olhos. A senhora não se enganou sobre os fatos. Realmente destruí sua vida com uma assinatura. Mas talvez eu estivesse errada sobre quem o senhor é agora. Em sua voz havia algo que Edward não ouvia há semanas. Hesitação, incerteza, talvez até esperança. Podemos nos encontrar? Ela perguntou baixinho. Claro, quando e onde a senhora quiser. Na mesma pizzaria de antes. Amanhã às 6 e traga aqueles documentos sobre a fundação. Tudo bem. E Irena? Sim? Obrigado por ligar. Após desligar, Edward sentou-se no escritório escuro, olhando as luzes da cidade. Nas últimas semanas, ele perdeu vários parceiros de negócios importantes, provavelmente parte de seu patrimônio e certamente parte de sua reputação. Mas o encontro de amanhã lhe pareceu mais importante do que todos os contratos que poderia perder. Pegou os documentos da fundação e, pela primeira vez em semanas, foi dormir com esperança no coração. Às vezes, é preciso perder tudo o que se pensa ser importante para encontrar o que realmente importa. Edward chegou à pizzaria 10 minutos antes da hora marcada, carregando a pasta com os documentos da fundação. O lugar estava quase vazio, apenas algumas mesas ocupadas por casais e clientes solitários. Sentou-se na mesma mesa de um mês atrás e esperou, sentindo seu pulso acelerar. Irena apareceu pontualmente às 6. Ela parecia diferente de seu último encontro. Ainda estava pálida, mas em seus olhos não havia mais aquela dura determinação. Em vez disso, Edward percebeu algo que parecia cansaço e incerteza. Bom dia, disse ela, sentando-se em frente a ele. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Eles ficaram em silêncio por um momento. Edward não sabia como iniciar a conversa e Irena olhava para suas mãos. Onde está Oleg? Ele perguntou finalmente. Com a dona Grabowska. Eu disse a ele que tinha um encontro importante. Edward assentiu. Irena, quero que saiba que tudo o que disse a jornalista é verdade. Não tentei esconder nada, nem... Eu sei, ela o interrompeu. Li esse artigo várias vezes e pensei sobre o que o senhor disse. Sobre o que, especificamente? Irena ergueu o olhar. Sobre o senhor ter conhecido os rostos das pessoas cujas vidas destruiu. Sobre como isso mudou tudo. Edward esperou sem ousar falar. Nas últimas semanas, fiquei muito zangada. Com o senhor, comigo mesma, com toda a situação. Mas ontem Oleg me perguntou sobre o senhor. O que ele perguntou? Se o senhor Edward está bravo com ele.
Porque o senhor não o visita mais e não lhe mostra os desenhos de construções? Edward sentiu uma pontada no coração. O que você respondeu? Que às vezes os adultos têm problemas complicados, mas ele é apenas uma criança e vê as coisas de forma mais simples. Ele me disse que o Sr. Edward tem olhos tristes, como eu quando penso no pai dele. Edward não sabia o que responder a isso. Irena, não quero que Oleg sofra por causa dos nossos problemas. Estes não são nossos problemas, disse ela firmemente. São nossas escolhas. Edward tirou os documentos da pasta. A senhora queria ver os papéis da fundação. Irena pegou os documentos e os leu por um longo tempo. Edward observou seu rosto, tentando decifrar sua reação. 2 milhões por ano, disse ela finalmente. É muito dinheiro, é muito pouco em comparação com os danos que causei, mas por quê? Por que o senhor está fazendo isso? Edward pensou na resposta. Porque não posso voltar atrás no tempo. Não posso fazer seus 18 anos serem diferentes, mas posso tentar impedir que outras 18 anos passem pelo mesmo. Irena largou os documentos. Isso tem a ver comigo? Com o que houve entre nós? Parcialmente. Mas não apenas isso. Estes últimos meses me ensinaram algo sobre mim mesmo. Sobre quem eu era e quem eu quero ser. Quem o senhor era? Edward pensou em seus anos no topo do mundo dos negócios, em decisões tomadas sem pensar em seu custo humano. Frio, focado apenas no lucro, convicto de que as pessoas são apenas recursos a serem explorados. E quem o senhor quer ser? Alguém que se lembra que por trás de cada decisão há uma pessoa. Alguém que não tem medo de admitir um erro. Alguém de quem Oleg pode se orgulhar. Irena o olhou atentamente. Por que Oleg é tão importante para o senhor? Edward hesitou por um momento. Porque me lembra de mim mesmo naquela idade. Cheio de sonhos, confiando nos adultos. E eu não quero que ele jamais olhe para mim como eu olhava para as pessoas que me decepcionaram. Quem o decepcionou? Edward contou a ela sobre seu pai, que o deixou quando era um menino pequeno, sobre os professores que lhe diziam que crianças de conjuntos habitacionais não têm chance, sobre os primeiros empregadores que o tratavam como um móvel. É por isso que me tornei o que sou, concluiu. Frio e desconfiado, convicto de que se não fosse forte seria destruído. E agora? Agora sei que a verdadeira força não é a ausência de sentimentos. É a capacidade de expressá-los, apesar do risco. Irena ficou em silêncio por um longo tempo, observando-o. Sei que não posso mudar o que aconteceu, continuou Edward. Não posso fazer sua vida ser diferente, mas posso prometer que nunca mais tomarei uma decisão sem pensar em suas consequências para as pessoas. E eu? Perguntou ela baixinho. E nós? Edward sentiu seu pulso acelerar. Não sei. Depende de você. Sei que não tenho o direito de pedir perdão. Sei que destruí sua vida e que nada que eu faça mudará isso. Mas se você quisesse me dar uma chance, não de perdão, pois não o mereço, mas de provar que posso ser um homem melhor. Se você quisesse me permitir fazer parte da sua vida e da vida de Oleg, esse seria o maior presente para mim. Irena o encarou por um longo tempo. Em seus olhos, diferentes sentimentos lutavam, raiva, dor, mas também algo que parecia esperança. Não sei se consigo, disse ela finalmente. Não sei se consigo esquecer o que aconteceu. Não peço para esquecer. Peço uma chance de construir algo novo. Algo que não seja baseado no passado, mas em quem somos agora. Irena se levantou abruptamente. Preciso ir. É muito para uma noite só. Edward também se levantou. Entendo. Mas Irena... Sim. Sem que decida, a fundação existirá. Independentemente do que decida, tentarei ser um homem melhor. Não por você ou por Oleg, por mim mesmo. Irena o encarou mais uma vez, então saiu sem dizer uma palavra. Edward ficou sozinho com os documentos da fundação e a primeira centelha de esperança em meses. 2 semanas após o encontro na pizzaria, Edward não recebeu nenhuma mensagem de Irena. Ele tentou não pensar nisso com frequência,
concentrando-se em lançar a fundação Segunda Chance. Os dias eram preenchidos com reuniões com advogados, psicólogos, especialistas em mercado de trabalho. Ele queria que a fundação oferecesse não apenas dinheiro, mas apoio real, mentoria, terapia, ajuda para encontrar emprego. Na quarta-feira de manhã, a secretária lhe trouxe outra pilha de formulários para a fundação. Já são 30 pessoas inscritas, disse ela. Isso é apenas no terceiro dia após o anúncio oficial. Edward revisou os documentos. Cada um contava uma história diferente, mas todos tinham algo em comum. Jovens aos quais foi negada uma chance, muitas vezes por motivos triviais. O que mais o tocou foi uma carta de uma garota chamada Ania. Prezado Sr. Sobolewski, tenho 20 anos e sou mãe de um filho de 1 ano. Fui dispensada do meu estágio em uma agência de marketing porque a gravidez não combina com o perfil da marca. Não tenho formação, não tenho perspectivas, mas tenho sonhos e disposição para trabalhar. A fundação poderia me ajudar. Edward largou a carta e ligou para a coordenadora da fundação. Dona Kowalska, quero que essa garota seja aceita no programa com prioridade. E quero participar pessoalmente da elaboração de seu plano de apoio. Claro, senhor presidente. Mas o senhor tem certeza? Isso exige muito tempo. Tenho certeza. À tarde, Edward estava saindo do escritório quando notou uma figura familiar no lobby do hotel. Irena estava no balcão da recepção, conversando com alguém da equipe. Ela não o viu. Edward parou, observando-a de longe. Usava um casaco novo. Não barato, mas também não caro. Parecia descansada, mais calma do que em seu último encontro. Quando ela terminou a conversa e se virou em sua direção, seus olhos se encontraram. Por um momento, nenhum deles se moveu. Irena se aproximou dele primeiro. Bom dia, Sr. Sobolewski. Bom dia, Irena. O que há traz aqui? Estava procurando emprego. A recepcionista disse que havia vagas no departamento de vendas. Edward sentiu uma pontada de decepção. Você está procurando emprego? Pensei que tivesse encontrado algo. Não encontrei. Irena o olhou atentamente. Mas não vim aqui apenas por causa do emprego. Não. Queria conversar com o senhor sobre essa fundação, sobre o que o senhor está fazendo. Edward olhou para a recepção, onde várias pessoas esperavam para resolver seus assuntos. Talvez devêssemos ir a outro lugar? Há uma cafeteria em frente. Tudo bem. Sentaram-se em uma mesa no canto, longe dos outros clientes. Irena pediu um chá, Edward um café. Li sobre a fundação na internet, começou Irena. É impressionante. O senhor realmente quer ajudar essas pessoas? Sim, e não apenas quero, já estou ajudando. Temos os primeiros 5 beneficiários. Por que o senhor está fazendo isso? De verdade? Edward pensou na resposta. Nas últimas semanas, ele se fez a mesma pergunta. No início, pensei que era uma forma de redimir minhas culpas. Mas agora acho que é simplesmente a coisa certa a fazer. Independentemente do passado. Irena assentiu com a cabeça. Conversei com Olek sobre o senhor. O coração de Edward acelerou. O que você disse a ele? A verdade. Que o senhor cometeu um erro que nos magoou muito. Mas que o senhor está tentando ser um homem melhor agora. Como ele reagiu? Melhor do que eu esperava. Ele disse que todos cometem erros, mas nem todos tentam consertá-los. Edward sorriu involuntariamente. É um menino inteligente. Muito inteligente. E sente muito a sua falta. As palavras pairaram entre eles. Edward não ousou perguntar o que ele mais queria saber. Irena, posso lhe perguntar uma coisa? Por favor, você algum dia poderá confiar em mim? Não como empregador ou benfeitor, como pessoa. Irena ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela as pessoas que passavam. Não sei, disse ela finalmente. Mas eu gostaria de tentar. Edward sentiu algo quente se espalhar em seu peito. O que isso significa? Significa que talvez pudéssemos nos encontrar às vezes, sem compromissos, sem promessas, apenas nos conhecendo novamente. E Olek?
Oleg também gostaria de ver o senhor de vez em quando. Mas tem que ser devagar, nos nossos termos. Edward assentiu com a cabeça. Entendo. E obrigada. Por quê? Por me dar uma chance. Sei que não a mereço. Irena o olhou atentamente. Sabe o que me convenceu? O quê? O que o senhor disse à jornalista. Que o senhor conheceu os rostos das pessoas que prejudicou. E este artigo sobre a fundação na semana passada. Que artigo? Aquele onde descreviam a história daquela garota, Ania, a quem o senhor ajudou. O jornalista escreveu que o senhor passou 3 horas com ela, ajudando-a a planejar o futuro. Que não havia câmeras ou jornalistas presentes. Que ninguém soube disso, até que ela mesma contou aos amigos. Edward se lembrava daquele encontro. Ania o lembrava de Irena anos atrás, jovem, assustada, mas determinada a lutar por um futuro melhor. Foi natural, disse ele. Ela precisava de ajuda. Exatamente. Foi natural. O senhor não fez isso para se promover ou para melhorar sua imagem. Fez porque sentiu que deveria. Irena pegou a bolsa e tirou um pedaço de papel. Este é o meu número de telefone, se o senhor quiser conversar. Edward pegou o papel sentindo suas mãos tremerem. Posso ligar amanhã? O senhor pode ligar quando quiser. Mas lembre-se, não será fácil. Não para mim, não para o senhor, não para Oleg. Teremos que construir tudo do zero. Entendo. Estou pronto. Quando ela saiu, Edward ficou com o papel e uma sensação de que, pela primeira vez em meses, tinha uma razão real para ter esperança. Não de perdão, para isso era cedo demais, mas de uma chance de provar que as pessoas realmente podem mudar. 5 meses depois, Edward estava em frente ao espelho em seu banheiro, preparando-se para o dia mais importante de sua vida. Ele não conseguia acreditar que aquele momento havia chegado. Pela janela, via os primeiros raios do sol de março iluminando uma São Paulo que despertava para a vida. O caminho até aquele dia não foi fácil. As primeiras semanas após receber o número de telefone de Irena foram repletas de conversas cautelosas, encontros em locais neutros, construção gradual de confiança. Edward ligava uma vez por semana, não mais, para não pressionar. Conversavam sobre a fundação, sobre o progresso de Oleg na nova creche, sobre os planos de carreira dela. O ponto de virada aconteceu em dezembro, quando Oleg ficou doente com gripe. Irena, em pânico, ligou para Edward às 11 da noite. Não sei o que fazer, disse ela entre lágrimas. A febre não baixa e o médico diz que é apenas um vírus, mas eu... Onde vocês estão? Ela o interrompeu. Em casa, mas vou buscar vocês. Vamos para o meu médico. Edward, você não precisa. Quero. Por favor, me deixe ajudar. Naquela noite, eles passaram juntos na clínica, esperando os resultados dos exames. Oleg dormia no colo de Irena e Edward segurava sua mão, sentindo-a tremer de preocupação. Quando o médico disse que era realmente apenas um vírus e que o menino ficaria bem, Irena permitiu-se chorar em seus braços pela primeira vez em meses. Eu estava tão assustada, sussurrou ela. Tão assustada de perdê-lo como... Você não o perderá, disse Edward baixinho. Você nunca o perderá. E não precisará passar por isso sozinha. A partir daquela noite, tudo mudou. Começaram a se encontrar com mais frequência, primeiro com Oleg, depois às vezes sozinhos. Edward conheceu Irena novamente. Sua paixão pela leitura, seus sonhos de estudar psicologia, seus medos relacionados à criação de seu filho. Irena descobriu em Edward um homem que ela não conhecia, sensível, às vezes inseguro, pronto para ouvir e aprender. Em janeiro, Edward os convidou para jantar em seu apartamento. Era a primeira visita de Irena à sua casa. Uau, disse Oleg, correndo pelo enorme salão. Isso é como um palácio. Irena estava mais quieta, visivelmente oprimida pelo luxo do ambiente. É muito grande, disse ela baixinho, enquanto Oleg brincava em outro cômodo. O que é muito grande? Tudo isso. Este apartamento, sua vida, seu mundo. Este não é um lugar para gente como nós. Edward sentou-se ao lado dela no sofá.
E talvez pudéssemos criar um novo mundo? Não o meu, não o seu, mas o nosso. Aquela foi a primeira noite em que Irena ficou para o jantar. E a primeira em que Edward sentiu que eles realmente poderiam ter uma chance para o futuro. Em fevereiro, veio um teste que ele não esperava. Evelina, sua ex-esposa, apareceu sem avisar em seu escritório. Edward, precisamos conversar, disse ela, entrando como sempre, sem bater. Evelina parecia a mesma de sempre, elegante, confiante, como se o tempo tivesse parado para ela. Ouvi falar das suas aventuras com aquela mulher, disse ela, sentando-se em frente à sua mesa. Isso tem que acabar. Com licença? Essa farsa toda com a fundação, com ajudar os pobres, pode ser uma loucura momentânea, mas agora é hora de voltar à realidade. Edward olhou para a mulher com quem fora casado e, para sua surpresa, constatou que não sentia nada. Nem raiva, nem nostalgia, nem apego. De que realidade você está falando? Da nossa realidade. Do nosso círculo social. Das pessoas que importam. E Irena não importa? Evelina riu com desprezo. Edward, ela é uma faxineira com um filho. Pode ser um hobby agradável, mas não a base para uma vida. A base para uma vida são os sentimentos, Evelina. Respeito, amor, um vínculo verdadeiro. Coisas que acho esquecemos durante nosso casamento. Não seja sentimental. Volte para casa. Nossa casa. Nosso mundo. Edward se levantou e foi até a janela. Esse mundo não é mais meu. E eu nunca fui feliz nele. E você acha que será feliz com ela? Não sei, mas quero tentar. Evelina saiu batendo a porta. Edward ligou imediatamente para Irena. Podemos nos encontrar? Preciso lhe contar algo. Ele contou sobre a visita de Evelina, sobre suas palavras, sobre sua resposta. Irena ouviu em silêncio. E agora? Perguntou ela quando ele terminou. Agora, eu gostaria de lhe perguntar algo importante. Edward respirou fundo. Irena, sei que não tenho o direito de lhe pedir nada depois do que fiz. Sei que nossa história começou com meu erro, mas você gostaria de tentarmos escrever uma nova história? Juntos? Irena o encarou por um longo tempo. O que você quer dizer? Edward tirou uma pequena caixa do bolso do paletó. Quero dizer, você aceitaria se casar comigo? Irena empalideceu. Edward. Não responda agora. Pense sobre isso, mas saiba que esta não é uma proposta por pena ou culpa. É uma proposta de amor. Como o senhor sabe que é amor? Porque pela primeira vez na vida me sinto completo. Porque quando olho para você e para Oleg, vejo um futuro que realmente quero. Porque estou pronto para desistir de tudo para ficar com vocês. Irena pegou a caixinha com as mãos trêmulas. Preciso pensar. Claro, você tem todo o tempo que precisar. Agora, 3 semanas depois, Edward estava em frente ao espelho no dia de seu casamento. Irena disse sim na semana passada, após uma longa conversa com Oleg, que entusiasticamente apoiou a ideia. Ele estava pronto para uma nova vida, para o amor verdadeiro, para uma família que ele sempre sonhou, mas nunca ousou ter esperança. O casamento aconteceu em uma pequena igreja de Santa Ana, no centro de São Paulo. Edward escolheu entre uma grande cerimônia na catedral e uma celebração íntima, mas Irena foi firme, queria algo simples, autêntico, sem luxo. Desnecessário. Na primeira fila, do lado do noivo, sentou-se sua mãe. Maria Sobolewski veio de Curitiba, inicialmente cética em relação a essa união. Sua atitude em relação a Irena mudou radicalmente durante uma das visitas, quando Oleg espontaneamente a chamou de vovó e pediu para ela contar uma história. A senhora idosa, que nunca teve netos, derreteu-se instantaneamente. Do lado da noiva havia menos pessoas, algumas colegas de trabalho, Dona Grabowska com vizinhos que cuidaram de Oleg por anos. Mas a atmosfera era calorosa e genuína. Oleg, vestido em um pequeno terno, orgulhosamente carregou a almofada com as alianças. Durante toda a cerimônia, ele sorriu amplamente,
claramente animado com a ideia de que sua mãe e o Sr. Edward seriam agora uma família de verdade. Quando o padre perguntou a Edward se ele queria tomar Irena como sua esposa, não havia hesitação em sua voz. Sim, eu quero. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Quando chegou a vez de Irena, ela olhou diretamente nos olhos dele. Edward, 6 anos atrás, o senhor destruiu minha vida com uma assinatura. Hoje quero construir uma nova vida com o senhor, com uma palavra sim. Após a cerimônia, o pequeno grupo de convidados seguiu para um pequeno restaurante no centro histórico. Edward reservou o salão inteiro, mas garantiu que tudo fosse modesto e elegante. Ele não queria sobrecarregar os convidados com luxo. Durante o brinde, Edward se levantou com uma taça na mão. Gostaria de agradecer a todos que estão conosco hoje. Sei que nossa história não foi típica. Começou com um erro, passou pela dor, mas terminou com amor. Isso me dá esperança de que não há nada irreparável. Se tivermos a coragem de admitir a verdade e lutar pelo que é importante. Ele olhou para Irena. Querida, prometo que a cada dia trabalharei para ser o marido e o pai que você e Olek merecem. Após o jantar, o jovem casal seguiu para sua nova casa. Edward vendeu seu apartamento e comprou uma casa no Morumbi. Nem muito grande, nem muito pequena, com um jardim para Olek e um escritório para Irena, que começou seus estudos de psicologia à distância. À noite, quando Olek já dormia em seu novo quarto, Edward e Irena sentaram-se no terraço, olhando as estrelas. Você pensa às vezes em como seria nossa vida se aquilo não tivesse acontecido? Dô perguntou Irena. Edward pensou sobre a resposta. Às vezes. Mas sabe de uma coisa? Acho que se não fosse por aquele erro, nunca teríamos nos conhecido de verdade. Você seria uma psicóloga em alguma clínica. Eu seria um empresário focado apenas no lucro. Teríamos vidas diferentes que nunca se cruzariam. Mas perdi tantos anos. E eu perdi tantas oportunidades de ser um homem melhor. Edward pegou a mão dela. Não podemos mudar o passado, mas podemos moldar o futuro. 1 ano depois, em seu primeiro aniversário de casamento, a casa estava cheia de convidados. A Fundação Segunda Chance já funcionava a todo vapor. Ajudava 100 jovens por ano. Irena, que concluiu o primeiro ano de seus estudos com nota máxima, tornou-se membro do Conselho Fiscal da Fundação. Naquela noite, quando todos os convidados já haviam ido embora, Irena e Edward sentaram-se no mesmo terraço. Olek, já com 5 anos, dormia tranquilamente em seu quarto, exausto de brincar com os primos de Edward. Sabe no que estou pensando? E disse Irena, apoiando a cabeça no ombro do marido. No quê? Que a felicidade não é a ausência de problemas. É a capacidade de resolvê-los juntos. Edward a beijou na testa. Casei com uma mulher sábia. E encontrei um marido rico, riu Irena. Mas sabe o que é mais importante? O quê? Que encontrei um homem que não tem medo de ser imperfeito, que não finge saber tudo melhor. Edward pensou em si mesmo 2 anos antes, um empresário confiante que achava que o dinheiro resolveria todos os problemas. Agora, ele sabia que a verdadeira riqueza era algo completamente diferente. 2 anos depois, nasceu a pequena Ana, e Olek se tornou o irmão mais velho, mais orgulhoso do mundo. Edward continuou administrando seus hotéis, mas a fundação se tornou sua principal paixão. Irena concluiu seus estudos e abriu sua própria clínica, especializando-se em ajudar jovens mães. Em uma noite, enquanto as 2 crianças dormiam e eles estavam sentados, como sempre, no terraço, Irena perguntou: "Você se arrepende de alguma coisa?" Edward pensou em todo o dinheiro que perdeu com a fundação, nos parceiros de negócios que o abandonaram, nas críticas que sofreu após admitir publicamente seus erros. "Só me arrependo de uma coisa", disse ele. "Do quê? De não ter te conhecido antes. Mas não dessa forma. Lamento ter que ter te machucado para aprender a amar." Irena apertou sua mão. "Mas você aprendeu. Isso é o que importa." Edward olhou para sua casa, para a janela do quarto onde seus filhos dormiam, para a mulher ao seu lado,
que lhe ensinou que a verdadeira força não é o poder sobre os outros, mas a coragem de admitir erros e lutar para consertar o que for possível. Sabe o que é mais bonito em nossa história? Disse ele. O quê? É que Oleg nunca se lembrará dos difíceis começos. Ele só se lembrará de uma casa cheia de amor. Irena sorriu. E isso é suficiente. E realmente foi suficiente.